Antônio. Boa noite. Antônio, boa noite. Ou boa tarde. Tá ouvindo? Tô. O Sport chegou ao 10º jogo, né, sem vencer no campeonato. Claro que não foram todos com você. Mas até então não houve um efeito imediato do seu trabalho em questão de vitórias, né? Foram 3 jogos com um empate e 2 derrotas. Queria que você explicasse, assim, para o torcedor que está em casa, por que ele ainda deve acreditar que o trabalho está no caminho certo, se até então os frutos não foram mostrados para ele. Bem, antes de mais, estão a ouvir? Então, pronto, antes de mais agradecer à torcida da forma como compareceu aqui em grande número e da forma como nos apoiou, portanto, isso é um sinal claro da comunhão entre o torcedor e o time. É evidente que estão sedentos de vitórias, portanto, e nós estamos a trabalhar todos os dias para que ela aconteça. Relativamente à sua pergunta, eu acho que é necessário fazer uma análise do jogo e perceber que hoje o Sport fez um jogo com qualidade e sem bola. Portanto, eu acho melhor a primeira parte do que a segunda, apesar de na segunda parte termos tido mais finalizações do que na primeira. Dentro daquilo que foi a proposta e o plano estratégico para o jogo, eu não posso apontar nada aos meus jogadores. Portanto, eles entregaram-se de uma forma fantástica ao jogo, foram competitivos, foram agressivos, portanto mudaram um bocadinho o perfil, e mesmo aqueles que têm um perfil mais técnico têm que se adaptar e contextualizar com aquilo que é a competição. Portanto, acho que não mereciam o resultado, mas não há vitórias morais. Portanto, ela contabiliza apenas um ponto, mas fica claramente aquilo. Tudo o que foi pedido aos jogadores, eles executaram da forma que estava de acordo com aquilo é o plano estratégico e daquilo que foi a semana de trabalho. Por isso, os meus parabéns a eles, não pela vitória, que ela não veio, mas pela entrega, e também parabéns ao torcedor pela forma como nos apoiou do princípio ao fim. E só dessa forma, porque o caminho é longo, é desafiante, todos juntos vamos conseguir e vai no final valer a pena. Professor, boa noite. Boa noite. Todo o começo de um novo trabalho em meio a temporada, com um novo modelo de jogo, ele passa por adaptações dos atletas, em que você consegue extrair algo diferente de uma característica, outros atletas que às vezes não se encaixam numa posição diferente, enfim, isso é normal. Dentro disso, já pensando um pouquinho na frente, na janela que se avizinha, dentro do teu sistema de jogo, você está compreendendo? Estou atento. Sim. Perdão. Dentro do teu sistema de jogo, o que é que você acha, do teu ponto de vista, se puder compartilhar com a gente, que faltam características a acrescentar dentro desse time, e o que é que você já está satisfeito? Olha, é uma excelente pergunta, mas eu, independentemente de nós estarmos a construir o futuro no presente, eu ainda não vou falar sobre a paragem. Portanto, é evidente, já disse que qualquer equipa vai fazer reajustes e nós não fugimos à regra. O importante é o presente e o futuro, que é o próximo jogo. A minha função, desde que eu cheguei aqui, foi identificar algumas debilidades, principalmente olhando para aquilo que são as chances criadas pelos adversários, os golos sofridos, e perceber de que forma, com os jogadores que temos e com as características destes jogadores, de que forma é que podíamos fechar e corrigir essas debilidades e potenciar e aproveitar o melhor de cada um. Portanto, é um bocadinho esse o trabalho. Portanto, não vou agora falar do futuro, porque os jogadores têm sido inestimáveis, têm sido fantásticos, portanto, e eu acho que se nós formos intelectualmente honestos e olhar para o jogo nu e cru,
conseguimos perceber padrões comportamentais defensivos e ofensivos claramente definidos. Nós hoje experimentámos de tudo um pouco, mesmo durante o jogo, principalmente a partir das primeiras alterações. As primeiras alterações foi muito basicamente tirar posição por posição e mantivemos a mesma estrutura em termos da dinâmica ofensiva, e depois até terminámos as situações de 2-2 com quadrado por dentro, portanto, e com a projeção dos laterais, com 2 homens na frente. Portanto, tentámos um bocadinho de tudo pouco com as características que nós temos à disposição, mais uma vez satisfeito com a entrega dos jogadores, mas é evidente que o que nós nesta altura necessitamos é de vitórias, portanto elas é que nos vão alimentar e devolver a confiança, mas eu acho que são sinais positivos que saem daqui. É evidente que é insuficiente aquilo que nós fizemos até agora, mas vamos continuar o caminho, sabemos o que é que estamos a fazer, há muita gente nova a chegar ao clube, novos processos. Eu acho que estou a sentir uma profissionalização a chegar ao clube, e isso para nós, a mim enquanto treinador, me satisfaz, porque eu só consigo viver no meio da organização, da exigência, e é isso que quem chegou, e eu próprio, estamos a conferir a um clube de uma dimensão enorme. Obrigado. Antônio, boa noite. Na minha opinião, o Sport começou o jogo muito bem, com muita intensidade, abriu o placar com o gol do Barleta, mas depois do gol o Sport acabou recuando um pouco. Eu queria saber se você concorda com isso. Se você concorda, o que você vai fazer para tentar mudar isso? E se você me permite, também queria que você já projetasse o jogo contra o Mirassol domingo, que ontem ganhou do São Paulo, vem vivendo boa fase, vai ser mais um jogo difícil para o Sport. Obrigado. Olha, boa noite. Respondendo à sua última questão, não dá para escolher adversário no Campeonato Brasileiro. Portanto, eu já estou aqui há muitos anos, portanto não dá para escolher. É um campeonato extremamente competitivo, de equipas bem organizadas, e ainda para mais. Portanto, são equipas que têm, muitas das vezes, para diminuir o gap para outras, utilizam outros recursos, têm outro perfil de jogador, portanto... Mas a seu tempo nós vamos nos preparar da melhor forma para enfrentar um adversário de qualidade. Sobre a primeira questão, eu acho que a estratégia foi a mesma durante a primeira parte toda, portanto, e eu acho que é uma arte também controlar o jogo sem bola, é olharmos para as oportunidades claras do adversário e perceber a qualidade da organização defensiva que os jogadores hoje conseguiram interpretar. Portanto, e isso para mim deixa-me satisfeito. Mais uma vez, não fico satisfeito com o resultado final, portanto, porque nós estamos aqui no intuito de devolver vitórias ao Sport para rapidamente subir na classificação. Concordo, sim, que conseguimos ser, principalmente nos primeiros minutos, mais agressivos na primeira linha de pressão, obrigando o adversário a errar, mas sabe que a questão emocional também conta muito neste tipo de jogos, e numa equipa que já não ganha... Quantos? 13 jogos, ou 12, 13, 14 jogos, não interessa. E ela quer, na vossa marca, retrai-se um bocadinho, mas eu acho que mesmo nesse aspecto, muitas das vezes conferindo um bocadinho mais bola ao adversário, porque também é característica do adversário, acho que nós, sem bola, soubemos ter essa qualidade, porque, como eu disse, não ter bola também tem que saber não ter bola e controlar o jogo sem ela. Repare que o adversário, tirando aquela bola na linha de golo na segunda parte, parece que cada vez que vai lá e faz um golaço daquelas, portanto, mas aí nós não conseguimos controlar numa situação em que nós, numa transição com o Barleta e com o Zé, podíamos ter terminado na baliza, perdemos bola e acaba por fazer um golo, o Gustavo, um jogador de qualidade, e sabe que nós temos, nesse aspecto, temos sido penalizados. Parece que o adversário não precisa de rematar muito para fazer golo, portanto temos que
rapidamente retificar isso e voltar às vitórias. Obrigado. Antônio, Voltar não, fazer a primeira, porque nós ainda não voltamos. Antônio, boa noite. A gente tem pouco contato com você em termos de entrevista, né? E tem alguns pontos que a gente até pode fugir um pouco diretamente do jogo para ter a tua visão, a tua opinião. Tem um atleta que a torcida tem muita identificação, é o atleta mais longevo do elenco, que é o Rafael Thierry. E até pouco tempo era o capitão da equipe. Ele passou por um processo de lesão, cirurgia, e ele vem treinando e você relacionou nas últimas 2 partidas. Como é que está o Thierry? Qual é a previsão, qual é a tua projeção para esse atleta? Que o torcedor tem muita expectativa do retorno. E quando percebe que ele está no banco, que ele vem treinando, fica sempre com a ideia de que ele pode estar em campo em algum momento. O que é que o Antônio, nesse tempo que está no esporte, pode trazer para o torcedor da situação do Rafael Thierry? Olha, nós temos de ter alguma paciência, antes de mais, boa noite, nós temos de ter alguma paciência com um jogador que teve muito tempo parado, portanto, e agora é condicional, portanto, para depois ser realmente uma aposta efetiva da Comissão Técnica. Tão simples quanto isso. Nós, quando entendermos que ele estiver bem condicionado, independentemente de ele estar no banco, pode... nesta altura o Thierry centrar, ele não consegue fazer 90 minutos, portanto nós temos que o condicionar da melhor forma para um atleta que teve um tempo grande parado, portanto temos de ter algum cuidado. Portanto, quando ele estiver bem condicionado, será mais uma alternativa para começar. Obrigado. Antônio, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse 2 pontos. Primeiro, se você está gostando dessa linha de 5, nessa primeira linha de 5 com 3 defensores, né, dentro de casa, principalmente o jogo hoje foi dentro de casa. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a entrada do Romarinho para a saída do Barleta. Por que o Barleta foi tirado? Ele vinha, na minha concepção, fazendo um bom jogo. Bem, eu acho que essa situação estrutural é algo que faz confusão à cabeça das pessoas, mas isso respeito às opiniões, portanto, mas eu como treinador sou eu que serei sempre a decidir aquilo que é melhor para a minha equipa. Eu acho que foi àquele senhor que eu já respondi, porque é que se utiliza determinada estrutura, portanto, também já não é virgem dentro das equipas que eu trabalho, portanto, e elas tiveram sucesso. Mas isto é outra equipa com outros jogadores noutro contexto. Eu falei que é fazer uma análise primeiro quando eu chego e ver onde é que a equipa mais sofre. É ir aos golos que sofre e é ir às chances criadas pelo adversário. E nós identificamos algumas lacunas, portanto. E nessa perspectiva, de acordo com as características dos jogadores que nós temos, esta é aquilo que eu, enquanto treinador, penso que se adequa e se ajusta mais. Mas repare, hoje nós utilizamos mais do que uma estrutura, portanto, mas ela, mesmo se eu utilizar uma estrutura de 4, para quem conhece as minhas equipas, eu tenho dinâmicas ofensivas que construo a 3 à mesma, portanto, é uma panóplia de situações, é preciso nós vermos e analisarmos o jogo, mas é muito claro, relativamente a essa situação, olhar para aquilo que eu achei dentro daquilo que é a análise que eu fiz, as debilidades da equipa e com as características dos jogadores, aquilo que melhor encaixa neles. Portanto, eu acho que eles fizeram um jogo interessante. Portanto, isso é a minha opinião, portanto, respeito a dos outros todos. E a do Barleta. O Barleta, quer dizer, íamos com 70 minutos de jogo, portanto, jogador desgastado, portanto, uma situação extremamente simples. E aqui, quando nós estamos dentro de uma organização, nós viajamos juntos a atacar e a defender. Portanto, o Barleta, enquanto esteve em campo, fez um belíssimo jogo com outros. O Sérgio também saiu e acabou por, nessa altura, é evidente que tinha um amarelo, mas achei a altura para dar energia à equipa. Acho que o próprio Titi Ortiz entrou bem, portanto, e o próprio Du também entrou bem. Portanto, eu acho que não... Acabamos por ser penalizados por um grande golo de uma exibição que eu acho que é bastante positiva da equipa. Obrigado. Professor Antônio, muito boa noite companheiros. O Anderson Araújo da Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Professor, gostaria de abordar um assunto no que se refere ao sistema defensivo do esporte. Segundo dados, né, somente nessa temporada o esporte chegou a sofrer 42 gols.
E de fato Esta é um temporada? número. Isso. Ah, não E sabia, não. de fato é um número alto e que gera um alerta importante, né? E em cima desses números negativos, eu queria saber do senhor qual o plano, qual a ideia para que o sistema defensivo do esporte venha a funcionar. Olha, ótima pergunta. Eu acho que foi logo também na primeira ou segunda pergunta que eu falei sobre a análise que se fez quando cheguei aqui relativamente ao número de golos que o adversário fez, às chances criadas e de que forma é que nós, com os jogadores que tínhamos, de que forma é que conseguimos, porque o futebol é gerir e gerar espaços, e nós, de que forma é que conseguimos gerir esses espaços que o adversário muitas das vezes explorava. Portanto, e eu acho que quem fizer uma análise hoje ao jogo percebe a organização defensiva do Sport. Portanto, nós estamos muito atentos sobre isso. Portanto, acho que uma equipa deve defender bem para atacar melhor. E eu acho que hoje quem fizer uma análise nua e crua do jogo percebe um desenvolvimento grande sobre aquilo que é sobre o ponto de vista da organização defensiva que você acabou de falar, porque realmente é muito gol sofrido e não há equipas que resistam constantemente a ser vazadas. Portanto, e é algo que temos trabalhado. E mais uma vez, hoje, quem fizer uma análise daquilo que só relativamente à organização defensiva, acho que percebe padrões claramente identificados na nossa equipa. E estou muito satisfeito com ele. Tirando o golo, portanto, mas é assim um remate daqueles. É difícil de nós controlarmos, portanto é uma ação técnica, podíamos ter evitado, porque qualquer ação técnica individual é importante, quer seja ela um remate, um cruzamento, um passe, mas também é preciso, mas ele advém de uma transição em que nós perdemos a bola e o adversário rapidamente consegue rodar do lado contrário.